Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre autonomia nos estudos. Essa conversa ela é importante nesse momento, tanto porque a gente está vivendo uma pandemia, o que nos impossibilita de estar na escola presencialmente, então a gente precisa muito da nossa autonomia, quanto porque eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui não estão mais na escola, então já terminaram o ensino médio e estudam por conta própria. Esse vídeo vai servir aí para qualquer uma das situações, por isso se você tem interesse nesse conteúdo e em tudo que diz respeito à redação do Enem, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, se você achar que esse conteúdo foi produtivo para você, ao final do vídeo não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Isso é importante para que eu consiga alcançar mais pessoas que também precisem desse conteúdo. Bom, como eu adiantei para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre autonomia. O que isso significa? Basicamente, é uma independência para o seu estudo. Nesse caso específico, a gente vai tratar do estudo. Então, é uma independência na sua forma de estudar, de se organizar. É claro que em muitos momentos a gente precisa do nosso professor, ou seja, a gente tem que ter alguém junto com a gente ali para explicar de uma forma, de outra, de 10 maneiras diferentes aquele mesmo conteúdo para que a gente consiga de fato entender. Nós precisamos de auxílio para resolver os exercícios, isso é normal, não tem nada de errado com isso. Então, não estou aqui questionando, longe de mim, até porque eu sou professora, eu não estou aqui questionando o papel ou a importância do professor. O que eu quero conversar com vocês é sobre o papel que vocês também têm no processo de ensino-aprendizagem. Ele não é só do professor, ele não é papel só do professor e ele não pode depender do seu professor. Então, sim, você vai precisar do auxílio do seu professor em muitos momentos, mas não significa que você não possa estudar sem ele. Bom, a gente está vivendo aí um período de pandemia em que a gente não pode ir para a escola, né? Tá tudo fechado, eu não posso dar aulas, os alunos não podem acompanhar essas aulas, então tudo está acontecendo por meio da internet. Em alguns casos, só não está acontecendo, nem presencial, nem virtualmente. Isso não significa que vocês precisam ficar parados ou esperar que as coisas voltem a uma possível normalidade. Vocês têm independência e têm recursos para que esse estudo aconteça de forma mais autônoma. E isso, galera, é legal, inclusive, para quando a gente está dentro da sala de aula regular e não tem pandemia e não tem problema nenhum, porque você não fica dependendo exclusivamente do seu professor, que está ali tentando compartilhar aquele conteúdo com um número muito grande de pessoas, cada pessoa no seu ritmo, cada pessoa saindo do seu ponto de partida. Então, se você não depende, você pode estar sempre um passo à frente. Então, você vai usar o seu professor para ele te auxiliar naquilo que você não conseguiu dar conta de forma autônoma. Mas você não depende dele para tudo. Muita coisa ali você consegue sozinho. E é super interessante a gente conseguir sozinho, porque o seu professor vai ser aquele que vai te auxiliar naquilo que realmente você precisa de ajuda. E não no que você conseguiria fazer sozinho, mas por falta de organização ou por falta de saber como fazer, você não faz e aí você precisa dele. Pensa que os seus professores são pessoas formadas, fazem faculdade, ficam 4 ou 5 anos na faculdade, muitos fazem especialização, mestrado, e aí você tem que usar dessa pessoa, você tem que usar desse cara o melhor que ele puder te oferecer. O professor gosta de pergunta difícil, o professor gosta de coisa desafiadora, o professor não gosta de ter que ficar repetindo 10 vezes como é que ele vai distribuir a nota do bimestre, e chega no último dia do bimestre, todo mundo repete a pergunta. Então, pensem que vocês têm perto de vocês pessoas formadas, pessoas com muito conteúdo, com muita informação, que estão dispostas a trabalhar essas informações com vocês e que eles vão te oferecer aquilo que você precisa. Eu digo isso enquanto professora. Então, se os meus alunos precisam de pouco, ou se eles querem pouco de mim, eu ofereço pouco a eles. E eles estão 100% satisfeitos, porque eu entreguei tudo aquilo que eles queriam. O problema é que eles queriam pouco. Então, enquanto isso, eu tenho outros alunos que querem 300% de mim. Eles querem muito mais. Eles demandam muito mais, porque eles vêm com questões que estão fora do livro didático,
que não são exatamente do conteúdo que a gente está vendo, porque aquele conteúdo já está tranquilo para ele, que são questões de vestibulares, que são assuntos que às vezes nem estão relacionados diretamente à matéria, mas eles querem uma discussão. Esse tipo de aluno é o aluno que o professor gosta. O professor gosta de ser desafiado. Estar dentro da nossa zona de conforto, no sentido de que a gente até prevê quais são as dúvidas que os alunos vão trazer, porque é sempre a mesma coisa, não é muito legal. A gente sempre gosta daquele que quer mais de nós. E eu entrego 100% para todo mundo. Então, se o aluno quer quase nada de mim, eu vou entregar quase nada para ele, e isso é 100%. Se o aluno quer tudo de mim, eu vou entregar tudo para ele, e isso também é 100%. Fica todo mundo satisfeito e eu confesso que prefiro esses alunos que demandam mais de mim. Assim como eu sei que muitos colegas professores também preferem. E o importante que eu tenho que dizer para vocês, esses alunos, geralmente, em 99% dos casos, eles têm um desempenho melhor, porque eles têm autonomia nos estudos. Então, eles sabem que o professor é um recurso para aquilo que realmente ficou ininteligível, ficou difícil de alcançar. E aí sim a gente senta, conversa, discute. Eu tenho uma experiência bacana para contar para vocês de um professor que eu tive de química no meu ensino médio. Eu tenho certeza de que muito do que eu sei hoje sobre autonomia de estudos e de química, do próprio conteúdo, vem dessa época. Mesmo antes de eu fazer faculdade, antes de estudar didática, antes de ir para a sala de aula, eu era aluna ainda quando eu entendi a importância disso. Esse professor de química, ele não gostava de aulas regulares, então ele não chegava na sala e colocava a matéria no quadro. Isso acontecia uma vez ou outra, só para que ele pudesse introduzir o conteúdo. Então ele entrava na sala, explicava o conteúdo em 15 minutinhos ali e as próximas 4 semanas não tinha mais aula. Tudo estava relacionado àquele conteúdo. E ele deixava os alunos 100% livres. Isso significa que ele sentava na mesa dele e, se você quisesse ajuda para resolver algum exercício que tivesse relação com a matéria, levar outros conteúdos ou discutir aquele conteúdo, ele estava 100% entregue. Da mesma forma que se você quisesse virar para trás e conversar todos os 50 minutos de aula com o seu amigo, ele também estava tranquilo. Porque ele tinha essa ideia que eu aprendi e carrego comigo hoje, eu vou te entregar o que você quer. Então, se você não quer nada de mim, não tem por que eu ficar insistindo. Já se você quer alguma coisa de mim, eu vou estar ali 100% pronta para você. Então, ele tinha essa característica. E se você olhasse para a sala de aula, e eu me incluí nessas pessoas num primeiro momento, até eu entender como é que aquilo estava funcionando, porque para mim foi bem estranho, eu nunca tinha tido um professor dessa forma, eu fiz parte dos 95% da turma que não fazia absolutamente nada durante a aula dele. Ou eu ia ler um livro, ou eu ia conversar com os meus amigos, ou ia fazer exercício de outra matéria. Eu não estava muito entendendo o propósito daquilo. Mas tinha sempre 2 ou 3 alunos que estavam lá rodeados na mesa dele. E aí eu pensei, cara, tá errado, porque eu não tô aprendendo nada de química. Mas ao mesmo tempo, a culpa não é do professor, porque ele tá ali 100% disponível para mim. O que tá acontecendo que eu não entendo nada? Acontece que eu não tenho autonomia de estudos, eu não sei estudar sozinha. Eu não sei parar, me concentrar, olhar a matéria e usar o meu professor como recurso premium, assim. Aquele recurso para ser usado quando realmente o conteúdo demanda uma discussão ou demanda uma explicação um tanto mais aprofundada. Eu tinha 0 autonomia de estudo até então. O que aconteceu? O tempo foi passando e eu vi que eu estava me prejudicando, porque eu precisava daquele conteúdo, ele era importante para mim. Não só em termos de nota, até porque para esse professor nota nem era a coisa mais importante, então eu sabia que eu não ia ter problemas com nota. Mas eu ia ter problema com conteúdo, eu precisava daquele conteúdo, eu ia fazer o meu vestibular depois, eu não podia simplesmente abrir mão disso. Então eu fui fazer parte desses, no caso da minha turma especificamente, 3 alunos, eu e mais 2 colegas, que nos juntávamos à mesa desse professor para que a gente pudesse tirar as nossas dúvidas, para que ele pudesse explicar os exercícios. E quando você olhava para a sala, todo o resto estava fazendo qualquer outra coisa que não fosse lidar com a química. E naquela mesa acontecia coisas extraordinárias, assim. Ele é uma das pessoas mais sábias que eu já conheci na minha vida. Ele conseguia ensinar aquele conteúdo de química relacionando com a prática de forma sensacional. Os meus amigos acham muito engraçado isso, mas eu gosto de química até hoje e eu ainda vejo às vezes quando eu tô saindo da sala de aula, a aula anterior foi de química, eu vejo aquele conteúdo no quadro, eu fico feliz porque eu ainda me lembro de muita coisa. E eu sei que muito disso
foi pela forma como esse professor trabalhava. Não era chegar, passar as coisas no quadro, resolver o exercício e ir embora. Ele te deixava livre, e lidar com a liberdade muitas vezes é muito difícil, muito mais difícil do que quando você tem alguém te mandando fazer alguma coisa. E eu fiquei pensando muito nisso para gravar esse vídeo para vocês, porque isso fez total diferença na minha vida. E eu gosto de compartilhar com vocês aquilo que eu acho que me fez bem, que me fez crescer, que me fez, de alguma forma, melhorar. E eu melhorei não só em química, mas como aluna, porque ali eu aprendi que o lugar de estudar é meu. Porque eu aprendi o meu lugar de aluno. Eu entendi qual é o papel de um aluno, que não é passivo, não é sentar na cadeira e ficar olhando o seu professor. Isso não é estudar, isso é assistir a aula. E eu aprendi a estudar. Então, para mim, foi muito transformador. Isso foi no primeiro ano do ensino médio. No meu terceiro ano do ensino médio, eu estava 100% tranquila em relação à minha forma de estudo. Eu não tinha mais problemas em relação à nota, nem insegurança, nada. Eu estava bem tranquila. E tudo isso eu devo muito a esse primeiro momento, o primeiro momento em que meu professor de química me resgatou desse lugar de passividade ou de que tem alguém que tem que me mandar fazer alguma coisa para que eu realmente faça isso, sendo que não é assim que o ensino funciona, pelo menos não de uma forma mais eficiente. Bom, então a gente se reunia ali com ele ensinava, ele tirava as dúvidas, ele gostava de dúvidas difíceis, então a gente se sentia desafiado a estudar aquele conteúdo e levar para ele uma questão que não fosse óbvia, ele ficava super feliz, a gente ficava feliz, e eu tinha, na verdade, um grupo de estudos, eu, meu professor e 2 colegas. O resto da turma não quis saber, e tudo bem, eles estavam ali fazendo o que eles achavam que era melhor para eles naquele momento, e eu fazendo o que eu achava que era melhor para mim. Bom, não preciso dizer para quem deu certo e para quem não deu, né? Vamos lá. Então, pensando nisso, nessa autonomia, no quanto isso transformou minha vida, minha forma de estudar, mesmo na universidade, e principalmente na universidade, que é um lugar que vai exigir a autonomia de você. Na universidade, o professor não vai verificar se você leu o texto, dizer onde você vai encontrar o texto, falar como é que você tem que ler o texto. Ele vai simplesmente te dar uma bibliografia ali e você dá os seus pulos aí para saber onde você vai encontrar o texto, com quem que você vai encontrar, como é que você vai ler, como é que você vai se organizar, onde você vai arrumar tempo. Isso não é problema do seu professor. Então, eu acho que essa preparação, ela mais do que transformou minha vida, ela me deixou preparada para a universidade. Eu cheguei e não tive aquele choque do, meu Deus do céu, o que eu faço com essa liberdade de aprender que eu tenho agora? Eu já sabia o que fazer. Aprendi com o meu professor de química. Então, isso para mim foi muito, muito, muito importante na universidade. Depois eu segui, continuei estudando, meu mestrado, a mesma coisa. Eu acho muito engraçado, os meus 2 orientadores de mestrado sempre trouxeram para mim a seguinte coisa: Ju, você não me dá trabalho, você não me dá trabalho. E aí eu fui entender, o que é uma pessoa que não dá trabalho? É uma pessoa que não depende do seu professor para tudo. É uma pessoa que sabe estudar sozinha, é uma pessoa que sabe procurar as suas fontes sozinha, é uma pessoa que sabe se organizar, é uma pessoa que respeita os prazos. Isso é não dar trabalho. Mas para mim ninguém tinha que dar trabalho, porque isso é o mínimo que você faz, especialmente numa pós-graduação. Mas aí eu descobri o seguinte, nem todo mundo foi ensinado a ter autonomia nos estudos, então a pessoa chega completamente perdida. Não é porque ela é uma pessoa ruim, não é porque ela é um estudante ruim, não é porque ela não tem conhecimento, é simplesmente porque ela ainda não entendeu essa ideia de autonomia. Então eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre isso, dividir esse pedacinho da minha vida com vocês e passar 8 dicas que eu acredito serem as mais importantes para a gente ter essa autonomia nos nossos estudos. A primeira delas é ter um objetivo muito bem definido. Por quê? Se você tem objetivos muito difusos ou se você nem sequer conseguiu delimitar os seus objetivos, você não vai sair do lugar. Por que você vai estudar se você não sabe por que você está estudando? Não tem sentido. Por que você estudar, sei lá? Então claro que você não vai fazer a coisa da melhor forma. Então, por que você está estudando hoje? Por que você quer estudar? Não, porque eu quero entrar numa universidade, eu sei que eu preciso dar nota, então eu estou me organizando para isso. Ótimo, então você tem um objetivo definido aí, que é entrar na universidade, no curso que você deseja. Beleza. Quando a gente tem mais de um objetivo, é importante que vocês definam prioridades. Então, tem alguns alunos que têm esse objetivo, eu quero entrar na universidade. Mas eu posso entrar pelo SISU, que vai usar a nota do Enem, ou eu posso entrar pelo vestibular comum.
Qual é a sua prioridade? Não dá para você estudar para os dois da mesma forma. Eles têm características muito diferentes. O vestibular tem um tipo de cobrança, uma forma de divisão de conteúdo, um jeito de formular as perguntas que é muito diferente do Enem. Então, o que é que você quer? Qual é a sua prioridade? Não estou dizendo que se você fizer um, você não pode fazer o outro, mas você tem que ter prioridade. Não, Ju, minha prioridade é no Enem, acho que lá eu tenho mais chance. Ótimo, então você elegeu sua prioridade, esse é o seu objetivo. Trabalhe sobre ele. O outro vai ficar como secundário. É uma opção? É, mas não é para ela que você vai dirigir todo o seu esforço. Sabe por quê? Olha, minha prioridade é estudar para o Enem, mas pode ser que eu também passe pelo vestibular. Aí você estuda 50% para um e 50% do outro, você tem pouco dos dois. Enquanto que se você direciona, você tem muito de um. E a gente precisa só de um para entrar. Então, foca. Seu objetivo é esse, prioriza se você tiver mais de um e descobre qual é o seu se você não tiver. Ju, meu objetivo é trabalhar na empresa do meu pai e para isso eu não quero fazer faculdade e eu só quero terminar o ensino médio. Ótimo, então não faz sentido mesmo essa conversa. Talvez ela faça sentido em outro momento para você, no momento em que você queira de fato estudar. Ju, eu quero trabalhar assim que eu sair do ensino médio. Eu não quero, eu ainda não tenho emprego, não sei como é que vai ser, mas eu não quero fazer faculdade, acho que não vai me ajudar. Quero trabalhar. Ótimo, então seu objetivo não envolve esse mergulho nos estudos, vai envolver outro tipo de preparação. E tem um total de 0 problemas com isso, gente. Universidade não salva a vida de ninguém. É um caminho, é uma possibilidade, oferece oportunidades muito interessantes, mas não salva ninguém de nada. Então, se você não tem universidade como prioridade, também tá tudo certo. Isso não é um problema, não se sinta mal por isso. Só tenha esse cuidado de estabelecer quais são os seus objetivos. Bom, então a primeira dica é essa, estabeleça os seus objetivos. A segunda dica é organização. Se não tiver organização, a gente patina e não sai do lugar. E eu não tô falando de uma super organização, olha aqui, leve esse curso que eu te ensino como organizar. Não. Caderninho, aquela coisa bem rústica, raiz mesmo. Vai pegar a sua agenda ou vai pegar um caderno velho que você tiver para fazer de agenda. E tem 2 momentos aí de organização que são muito importantes. A organização de conteúdo, o que você precisa estudar e como que você vai descobrir isso? A partir da matriz do Enem, se o seu objetivo for esse. Meu objetivo é Enem, então vai lá, veja no site oficial quais são os conteúdos cobrados em cada matéria, faça uma lista desses conteúdos, divida esse conteúdo por dia de estudos e monte o seu cronograma dentro daquele conteúdo. Importante, um cronograma possível, tá? Isso é bem importante. Não monta um cronograma aí com 300 mil coisas pra você fazer, que você vai acabar não fazendo, porque é humanamente impossível, e vai se sentir desestimulado. Então, um pouquinho por dia é melhor do que muito numa semana e um mês frustrado sem fazer nada. Então, um pouquinho por dia é suficiente. Principalmente, não se empolgue, não saia igual um tiro na primeira semana. Isso é a coisa que mais acontece, eu mais vejo os meus alunos fazendo quando estão empolgados para estudar. A primeira semana é assim, é incrível, é sensacional. O meu aluno consegue estudar aí 8 horas por dia, 10 horas por dia, chega na segunda semana, ele está embaralhando para falar o nome dele. Então, não é interessante, estuda 4, 5 horas por dia, que você consegue manter isso por mais tempo. E claro, vai devagar para você se adaptar. Não estou acostumada a estudar, então não precisa estudar 5 horas no primeiro dia. Estuda 1 hora, no segundo você estuda 1h30, no terceiro você estuda 2 horas. Pode ter calma, que daqui a pouco, em um mês, você está estudando 5, 6 horas por dia sem sofrer por isso. E, claro, monte o cronograma dentro das suas possibilidades. Ju, eu faço um total de nada da minha vida. Então você tem mais horas para se dedicar a esse estudo, pode montar esse cronograma de forma mais tranquila. Ju, eu trabalho e estudo, então você tem menos horas para estudar, você precisa montar esse cronograma de forma mais condensada. E aí, como que faz isso? Estratégia para isso. Veja os pontos principais ou aqueles que mais caem nas provas, para que você estude objetivamente. Não vai dar tempo de você ver tudo, mas você consegue ver o que mais cai. Isso pode te ajudar muito enquanto estratégia. E aí você vai montar esse cronograma baseado no que você tem de disponibilidade. 1 hora, 40 minutos é melhor do que 0 horas e 0 minutos. Então, Ju, eu só tenho 40 minutos por dia para estudar. Cara, estuda os seus 40 minutos. Vai fazer diferença lá no final, porque a gente vai somando isso.
Então, estuda, tem um tempo, pare e estuda. Então, a gente dividiu essa organização em 2 momentos. O primeiro momento, em que você vai organizar conteúdo, o que você quer ver, o que você precisa ver, e por isso que o seu objetivo é importante, que ele vai mandar em qual conteúdo é esse. E um segundo momento, que é esse diário, o que você vai estudar por dia, como que a gente vai dividir esse conteúdo. Tem algo que seja ideal? O ideal é o que cabe dentro da sua rotina. O ideal é o que vai te permitir seguir isso por muito tempo. Então, depende da pessoa para eu dizer o que é ideal. Se é uma pessoa que estuda e trabalha e tem pouco tempo por dia, o ideal é que ela estude 1 hora por dia, porque se eu disser para ela estudar 4, ela vai dormir mal, ela vai se sentir cansada, na segunda semana ela já não vai estudar mais. Uma pessoa que não faz nada, além da escola, ela tem uma possibilidade de estudar mais tempo, então estuda 5 horas por dia. Posso te mandar estudar 8 horas por dia? Posso, vai fazer sentido? Acho que não, você vai se sentir cansado, você não vai se concentrar. Eu ensino isso aqui em um outro vídeo, eu converso com vocês sobre as melhores estratégias para estudar e mostro que quantidade não é qualidade, a gente quer horas de qualidade de estudo. Então, a gente precisa desses 2 momentos, organização de conteúdo, organização de um diário. Bem, objetivo, organização. Terceira dica, descubra a sua forma de aprender. A gente está muito preso na ideia de que aprender é assistir alguém falando, igual na sala de aula. Então o professor está lá falando, ele fala, eu escuto, eu aprendi. Tem gente que aprende muito bem por essa via, que é o áudio, né, que é a via oral. Então um aluno me escuta e entende muito bem, para ele é inteligível, é uma forma de aprender que é super tranquila. Ok, eu tenho outros alunos que se eles não anotarem tudo que eu estou falando, é como se eu nunca tivesse falado nada. Porque a via de aprendizado deles não é oral, é escrita. Então eles precisam ter isso registrado, eles precisam fazer as anotações para que esse conteúdo se consolide. Para mim, eu enquanto professora, acho que não existe um momento em que eu entro na sala de aula e falo, abre o caderno e copia, porque nem todo mundo aprende dessa forma. Então eu tenho alunos que raramente abrem o caderno para copiar algo, ou que copiam, que escrevem muito pouco, condensam os pontos que eu digo na aula, de forma muito sucinta. Quando eu termino a aula, ele tem lá 3 frases anotadas e é um ótimo aluno. Ele se dá muito bem nas minhas provas, ele realmente entendeu o conteúdo, porque a forma de aprendizado dele não é pela escrita. Enquanto eu tenho outros alunos que se eu falar, fecha o caderno e você vai só ouvir a aula, no outro dia você não precisa nem perguntar o que eu falei, não vai saber, porque a forma é a escrita e eu impedi esse movimento. Tem alunos que são mais visuais, então eles precisam desenhar, de fato, aquilo que eu estou falando para que se torne mais inteligível. Então, eles trabalham muito com mapas mentais, com infográficos. É uma estratégia muito válida. Então, vocês têm muitas formas de aprender. Tem gente que se dá melhor com a voz, né, com o áudio. Então, quando escuta um podcast, consegue consumir muito daquele conteúdo de forma bem legal, entende bastante. Tem gente que um podcast só vai fazer sentido se a pessoa puder anotar junto. E tem gente que vai precisar desenhar estrategicamente tudo que estava ali naquele podcast para que ela entenda o que está sendo feito. Então, um filme para essa pessoa funciona muito melhor como estratégia de aprendizado. Por isso, você precisa conhecer a sua. Qual a melhor forma que você aprende? E como que você vai fazer isso? Testando cada uma delas. Ju, eu tentei assistir um vídeo seu aqui só no áudio. Cara, não entendi nada, me deu uma vontade de chorar. Ok, então talvez essa forma não seja a sua forma de aprender, ou a melhor forma para você. E tá tudo bem, não existe uma melhor que a outra. Ju, eu vi seu vídeo enquanto você estava falando e ver fez toda a diferença. Ótimo, então você sabe que você é uma pessoa visual, você precisa melhor disso. Você precisa mais disso. Ju, eu vi seu vídeo, ouvi tudo que você estava falando, mas enquanto eu não passei para o papel, aquilo não fez sentido. Perfeito, então você também sabe que você depende disso para aprender. Descubra qual a melhor forma para você, tá bom? Não tem uma melhor que a outra, não tem uma que faz mais sentido, isso é muito subjetivo, muito individual. Bom, a 4ª dica que eu vou dar para vocês é: aproveitem a oferta de conteúdo que vocês têm. A gente está na era digital, no momento em que vocês são bombardeados por conteúdo. Mas para você usar isso de forma legal, tem que ser usado com muita sabedoria, sabe? Então, não adianta eu ter 1 milhão de conteúdos se eu não sei filtrar. E como é que a gente vai filtrar? É interessante que vocês, na internet, vocês tenham acesso a material didático,
Nem precisa ter o livro. Ah, Ju, mas a escola não disponibilizou. Dá um Google que você vai achar todos os livros didáticos que você já usou na vida, tudo disponibilizado em PDF. Então, você tem acesso a livros didáticos, você tem acesso a canais no YouTube, inclusive você está assistindo aqui por um deles. Você tem acesso a Instagram de conteúdo, tem muita coisa sendo produzida. E aí, isso é bom, isso é ótimo, porque você tem fontes diferentes para consultar, para comparar, para ver qual é aquela que faz mais sentido para você, que te explica de um jeito que fique mais fácil, ótimo. E isso é ruim por outro lado, porque tem muita coisa que não é adequada, que não está correta, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, a gente tem que aprender a filtrar. Então, o que é conteúdo de valor para vocês? Quando a gente pensa em conteúdo para vestibular ou para Enem, é o conteúdo oferecido por pessoas que tenham formação. Então, verifica se aquele conteúdo que você está consumindo, seja pelo Instagram, pelo YouTube, por um site, por um blog, ele tem como fonte alguém que tem formação na área. Então, se eu inventar aqui de fazer um canal de química e falar para vocês, oi, meu nome é Juliana, eu sou formada em letras, já pode olhar para mim desconfiado. Porque se a minha formação é na área de letras, é disso que eu tenho que tratar aqui, eu não tenho que tratar de química. Se a formação do professor é de química, ele não tem que ensinar redação, ele tem que trabalhar com química. Porque isso vai oferecer para vocês uma certa tranquilidade e uma confiança de que realmente aquele profissional, aquela pessoa que você escolheu para acompanhar o trabalho, ela tem domínio sobre o que ela está falando. Então, essa formação é importante. Verificar isso é importante. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se as pessoas conferiam a formação ou se importavam com a formação de quem elas consumiam um conteúdo que tem relação com vestibular. 90% disse que sim, o que me deixou bem tranquila, mas 10% disse que não. Se você faz parte desses 10% que não confere, é super importante que isso aconteça. Eu vivo desmistificando coisas sobre a redação aqui, e a redação é só um exemplo, que são propagadas por pessoas que não têm nenhuma formação na área e que equivocadamente divulgam esse tipo de informação. Então aí eu tenho que vir e falar, não gente, não é assim, isso é mito. Sempre tem que falar de mito sobre redação. Da mesma forma, vocês podem ter problemas em outros conteúdos. Então, tanto tenham esse cuidado, essa preocupação. Quando a pessoa, se estiver consumindo o vídeo, o material dela, de autoria, como eu faço aqui, quanto se você estiver consumindo um livro didático, um e-book, algo assim, tá bom? A gente tem muitas possibilidades na internet, mas se a gente não filtrar, isso é pior do que não ter tantas possibilidades. Bom, a quinta dica para um estudo autônomo mais eficiente é não tenha distrações. Tenha um momento separado para o seu estudo. Como eu já tinha falado aqui da organização, eu já disse para vocês que não é tão importante o tempo que vocês passam estudando, mas a qualidade que esse tempo tem. Então, estudar por 3 horas de forma bem concentrada é 100% melhor do que estudar por 8 horas de forma 20% concentrada. Aquele dia que te arrasta, que você fala, nossa, eu queria estar fazendo qualquer coisa menos estudando, não vai funcionar. Então, menos é mais nesse sentido, menos tempo é mais qualidade, tá? Não precisa ficar virando noite para estudar. Durma, porque dormir faz parte e é uma parte muito importante da gente conseguir memorizar, interiorizar e refletir sobre aquilo que a gente viu anteriormente. Então, não deixem de dormir para estudar, isso aí já não faz sentido. Bom, mas então tenham esse momento de concentração. Ju, eu só consigo ter concentração corrida por 30 minutos. Então, a cada 30 minutos, faça um pequeno intervalo de 5 a 10 minutos. Tranquilo, eu ensino isso lá no vídeo de como estudar, tá? Mas pega esse momento de concentração, ele é importante, sem ele a gente não sai muito do lugar, aí fica bem difícil. Então evita as distrações, coloca o seu celular do lado, você não vai morrer de ficar 40 minutos sem olhar para o seu telefone, desliga a sua internet, não abre guia do navegador que não seja 100% para estudo, marca o seu tempo, quando der a hora, 30 minutos, 40 minutos, aí sim você vai lá dar uma olhadinha no celular, não fica lá 2 horas, fica lá 10 minutos, volta, e aí você vai criando essa rotina. Bom, a minha sexta dica, ela tem muita relação com essa dica que eu acabei de falar para vocês, e tenha paciência com o seu processo. Evita ficar se comparando
e se cobrando demais nesse processo de ensino-aprendizagem. Cada pessoa tem um tempo e cada pessoa vai ter uma facilidade maior em determinado conteúdo. Não estou nem dizendo de grandes áreas. Eu não acho que uma pessoa que é boa ou que tem facilidade em humanas é uma pessoa que não pode ter facilidade em exatas, por exemplo, porque isso não existe. Claro que existe e isso pode estar muito mais vinculado a conteúdos específicos. Então, Jô, eu tenho uma dificuldade muito grande com gramática. Ok, mas eu domino muito bem a literatura. Então, seu problema não é com a área de humanas. Não vamos generalizar as coisas dessa forma, tá? E tenha calma com o seu processo. Você tem que ser gentil com você mesmo, assim. E eu digo isso porque eu acho que funciona legal, porque eu vejo os meus alunos passando por esse processo de aceitação do próprio tempo. Isso é muito importante para eles no momento de aprender. E porque eu vejo outros que não passam por esse processo, se cobram demais e isso não tem um resultado positivo. Vocês têm que estar emocionalmente bem para que vocês consigam estudar, tá? Ou pelo menos nesse processo de tentar estar emocionalmente bem. Eu sei, a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas se cobrar, essa cobrança excessiva por produtividade, por entender rápido, por dar conta de tudo o tempo todo, ela não ajuda. Então tenha tranquilidade com o seu processo. Fazer algo, estudar um pouquinho é melhor do que não estudar nada. Tenha isso sempre com você, tá bom? E tá tudo bem você ter dias muito bons e outros dias nem tão bons. Então, nossa, Ju, essa semana eu consegui estudar. Segunda e terça eu estudei assim super concentrada, fiquei lá 4 horas. Hoje é quarta-feira e tá muito arrastado pra mim. Tá tudo bem, a gente tem esses momentos de mais produtividade, de menos produtividade. Isso acontece com todo mundo, é normal. Não precisa se sentir uma pessoa ruim por isso, tá bom? Tenha paciência com o seu processo e tente manter a maior constância que você puder. Bom, a 7ª dica, e aí a gente já tá acabando esse vídeo, esteja cercado de pessoas que têm os mesmos interesses que você. Isso ajuda muito. Então, Ju, significa que se a pessoa não quer fazer faculdade eu não posso ser amiga dela? Não, mas significa que você deve ter também no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de pessoas próximas, pessoas que tenham objetivos parecidos. Porque essa pessoa, ela tende a te compreender melhor, já que ela está vivendo a mesma coisa que você. Os mesmos anseios, as mesmas preocupações, está ansiosa do mesmo jeito. Então, vocês tendem a ter um diálogo mais produtivo aí entre vocês nesse momento específico da vida. Isso não significa que vocês têm que abrir mão das amizades de vocês, mas para manter perto nessa rotina, pessoas que estão nesse mesmo momento de preparação para uma prova, nesse momento de estudos. Vocês podem trocar dicas de conteúdo, vocês podem conversar sobre as matérias, sobre como está a sua produtividade, como está a sua organização. Vocês vão trocar essas figurinhas que para você vai ser bem interessante nesse momento. Então, estar cercado dessas pessoas é uma forma de estímulo muito grande. E aí, lembra quando eu contei para vocês a história lá da aula de química? Eu tinha um estímulo bastante grande, que eram outros 2 colegas. Eu não precisava olhar para o resto da turma que não estava ali disposto. Eu olhei para esses 2 colegas que me acolheram muito bem e que a gente foi juntos. Então, um estimulava o outro, ajudava o outro nesse processo de aprendizado, porque ele é autônomo, mas ele pode contar com parcerias de colegas e, claro, ele não exclui, não ausenta o seu professor. Por último, a última dica que eu vou dar para você é: teste o seu desenvolvimento com ferramentas adequadas. Como assim? O INEP, agora mesmo, nessa semana, ele disponibilizou um simulado, e ele está fazendo isso algumas vezes, um simulado para o Enem. Então, se esse é seu objetivo, testa o seu processo aí de desenvolvimento nos conteúdos com esse simulado, ou com outros milhares de simulados que a gente tem já disponíveis. Se é outro vestibular, faça as provas antigas, assim você consegue ir testando. Faça exercícios para que você possa medir o que já está bem tranquilo, você não erra mais, você não tem mais problema, tá super ok, e o que ainda está truncado ali, o que ainda se apresenta como um problema, tá? Então façam isso porque é uma forma de mostrar para vocês, é um retorno que vocês vão se dar do que tá dando certo, o que não tá dando certo, que matéria que precisa de mais atenção, o que você precisa ir lá no seu professor e falar: professor, aqui tá bem difícil para mim, eu não tô dando conta desse conteúdo, me ajuda aqui, porque é para isso que existe o seu professor. Não para ir lá e ficar te mandando fazer o exercício da página 21 e 22. Olha só, vamos lá. Eu não me importo de responder ninguém no meu Instagram. Nunca me importei, eu respondo
sempre, não tem ninguém lá sem resposta. Se você tá sem resposta, pode me desmentir aqui no comentário, porque eu tenho certeza que todo mundo tá respondido. E eu recebo os mais diversos tipos de perguntas lá. E olha só, eu recebo muitas de coisas que estão escritas no meu site, por exemplo. Então muitas pessoas me perguntam que estão lá no site, porque elas não têm autonomia. Então elas não têm esse costume de procurar informações por conta própria. Elas dependem de alguém para que a pessoa diga o que precisa ser feito ou como precisa ser feito. É um problema? Para mim não, eu não me importo de responder, mas é um problema de autonomia bem grave. Você tem que ter autonomia para poder ler aquilo no meu site e me usar para o que realmente você não tem acesso. Então, você pode me perguntar o que está lá no site, que já está escrito? Pode, eu vou responder? Vou tranquilamente, não vou te julgar por isso, não vou te expor, vou responder igual eu respondo todas as pessoas. Mas você pode também ter autonomia para ler as informações que estão lá, tirar alguma dúvida se algo que está lá não ficou claro para você e me usar para o que de fato é difícil. Então, me trazer perguntas de vestibular direto chega para mim no direct, discutir comigo o tema de redação, discutir comigo o argumento, isso eu respondo da mesma forma, entende? Então, essa ideia de autonomia, ela se representa muito bem nessa situação. Um aluno autônomo está me usando para aquilo que realmente vai ser produtivo para ele. Um aluno que ainda não tem essa autonomia está me usando para o que eu já disse, para o que já está colocado, para o que está no site, para aquilo que ele não precisava de mim para saber. Bastava que... para aquilo que ele não precisava de mim. Era só ele parar um pouquinho e ler todas as informações que estão disponibilizadas para ele. Mas sem autonomia, as pessoas não vão ler, elas vão me perguntar. Tá tudo bem? Tá tudo bem, mas você podia me usar de formas melhores, assim como você pode usar todos os seus professores de formas melhores. Se você se comprometer com essa ideia de que você é dono do seu próprio conhecimento, então você é responsável também por produzi-lo e por compartilhá-lo. Ele não depende do seu professor para acontecer. E quando a gente entende que a gente é independente para construir o nosso próprio conhecimento, é uma questão de liberdade, porque você pode conhecer e pesquisar sobre assuntos muito diversos que sequer têm relação com a escola. Então você vai pesquisar sobre alguma teoria nova, você vai pesquisar sobre astronomia, você vai pesquisar sobre culinária, sobre economia, sobre bolsa de valores, sobre coisas que a escola não te ensina. Mas você consegue fazer isso sozinho. E aí, se você tiver dificuldade, se você se vê ali com uma restrição para desenvolver aquele conteúdo, aí sim você vai no cara que se formou para isso, que estudou muito tempo, e fala, me ajuda aqui, eu não tô conseguindo. Mas tem os jeitos que eu vou chamar, não de melhores ou piores, mas de mais eficientes ou menos eficientes para você usar os seus professores. É o que eu disse para vocês lá no começo do vídeo. Eu sempre me dou o 100%. Vai depender de você o que está dentro desse 100%. Se você quer de mim informações rasas, assim, que você poderia encontrar escritas aí em qualquer lugar, inclusive no meu Instagram, no meu site, tranquilo, eu posso te oferecer esse tipo de informação e isso é 100% do que você precisa. Se você quer de mim uma discussão sobre tema, uma resposta sobre vestibular, uma leitura conjunta com você de edital, eu também tô aqui. Isso é 100% do que você precisa. Só que isso é muito mais do que eu entreguei para outra pessoa, entende? Então a gente tem essa diferença também, do que eu vou te entregar vai depender de você. E isso acontece com todos os seus professores, por mais que eles não digam isso. Então, esse foi o vídeo com 8 dicas para você ter mais autonomia nos seus estudos. Eu tô, como eu disse, 100% disponível para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui, e ter dúvidas é ótimo, significa que você trabalhou aquele conteúdo e conseguiu elaborar uma dúvida, então esqueçam essa ideia de que existe pergunta burra, não existe pergunta burra. Toda pergunta é muito válida e se a pessoa está perguntando é porque ela de fato não conseguiu compreender aquilo. E não é isso que eu trouxe aqui no vídeo como um exemplo do que não é autônomo. Ter dúvidas é indicação de um estudo autônomo. O problema é perguntar coisas de ordem muito prática e que tem a resposta delas em qualquer lugar. Isso não é usar o seu professor da forma mais sábia que você pode, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se vocês têm dúvidas sobre algo que eu falei, deixa aqui nos comentários pra mim. Se esse conteúdo foi relevante pra você de alguma forma ou te fez pensar, deixa o seu like. Se você tem sugestão de vídeos também, é só deixar nos comentários. Me procura lá no Instagram pra gente conversar de forma mais direta, @JulianaMoreira2020, eu tô sempre disponível por lá.
e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço!